Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite aqui do Natan. Muito obrigada ao Natan, sua colega também, que estão participando desse projeto que eu achei super interessante, esse projeto de pesquisa sobre terapia, psicofármacos, assuntos muito importantes, ainda mais hoje em dia, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando e que a gente está vivendo, as circunstâncias atuais, né? Então é um projeto que eu tenho certeza que vai ser de muita relevância aí para o meio acadêmico, né? E através desse convite eu queria começar com uma pergunta aqui para vocês. Será que todo mundo precisa de terapia? O que você acha? Todo mundo precisa de terapia? A minha resposta é não. Por que não? Porque os estudos dizem que muitas pessoas nunca sequer passarão por um tratamento terapêutico alguma vez da vida. E é bem difícil a gente falar sobre isso porque tem muitas questões biopsicossociais mesmo que atrapalham e interferem nesse processo, né? E muitas pessoas também serão atendidas por tratamentos psiquiátricos, por medicação e que não conseguirão ter acesso à terapia, né? E quais são essas pessoas que chegam à terapia? Eu diria que essas pessoas que conseguem chegar à terapia são pessoas que, infelizmente, têm prejuízos. Elas buscam a terapia porque elas têm prejuízos muito significativos na vida. Então, são prejuízos como perda de um trabalho, perda de um ente querido, ou crises de ansiedade, de pânico, depressão, tentativa de suicídio. Então, as pessoas que buscam de fato a terapia para um processo terapêutico, no geral, elas vêm nessas circunstâncias, né? E qual é a grande questão de ir para a terapia nessas circunstâncias? É claro, quando a gente se fala de prevenção, né, a prevenção ela é muito mais acessível, ela é muito mais fácil de ser tratada do que quando a gente está com um problema onde diríamos assim que o copo já está transbordando e você tem muito mais coisa para mexer, porque possivelmente você deixou esse copo transbordar. Possivelmente você não estava olhando para isso que estava acontecendo ou para tantas dessas coisas que estavam acontecendo. Você estava empurrando isso ou depois eu vejo isso, não quero olhar isso agora. E é claro, isso foi se postergando, isso foi aumentando dentro de você e quando você começou a ter um prejuízo muito significativo de vida mesmo, você pensa em ir para terapia, né? Então, quando a gente fala nesse processo de prevenção, é importante também a gente frisar os benefícios de uma prevenção, né? E aí o assunto deles é justamente sobre isso. Quando a gente está falando sobre um processo de prevenção, o tratamento ele tende a ter muitos mais benefícios do que um alto risco, diríamos assim. Então, quando a gente está falando de prevenção, a gente tem um processo muitas das vezes com menos sofrimento, a gente tem um processo com muitas vezes, às vezes, ausência de medicação, talvez não há necessidade de uma medicação, e isso a gente vai avaliar dentro da terapia, né? No geral, é esse processo. Quando a pessoa vem primeiro para a terapia, o terapeuta avalia se existe a necessidade de tomar uma medicação ou uma avaliação. Ele não vai prescrever, mas ele tem a capacidade, as habilidades técnicas de avaliar se existe a necessidade dessa medicação e aí ele vai fazer essa psicoeducação junto com o cliente ou paciente, como você preferir chamar, em sessão e vai fazer esse encaminhamento para o psiquiatra, né, no caso, e o psiquiatra vai avaliar qual é a melhor medicação naquele momento para aquele cliente, né? Mas quando a gente, voltando um pouquinho, quando a gente está falando de benefícios de prevenção a qualquer sintoma de talvez um possível desconforto que você não esteja conseguindo lidar e você buscar ajuda, não necessariamente talvez precise de uma medicação aí, porque o copo não está transbordando ainda, e que bom, né, que ele não está transbordando ainda. Então você consegue olhar com mais facilidade
talvez para esse processo com menos dor, né? E às vezes você não precisa de uma medicação, porque você tem uma parte preservada cognitiva que vai ser trabalhado em terapia. E é muitas vezes essa parte cognitiva que pode estar prejudicada com baixos níveis de serotonina, dopamina, enfim, que você precise dessa medicação. Então, quando a gente fala de prevenção, os benefícios são ótimos, são excelentes para quem procura na prevenção, o que não é o caso, o que não é muito comum, tá? Em terapia, porque como falei lá no início, a gente geralmente procura quando tem prejuízos muito significativos, e aí é claro que na maioria dos casos vai ser necessário entrar com algum tipo de medicação para conter, né? E eu diria conter é estabilizar o quadro para você conseguir fazer um processo terapêutico. Então, os benefícios, eu diria que é se olhar mais, né? E entender que se você não está conseguindo sozinho, tem alguém que pode te ajudar e você não precisa esperar esse copo transbordar, né? Você não precisa esperar você ter uma crise, você não precisa esperar você ficar disfuncional, você não precisa esperar você ter muitos prejuízos na sua vida para tratar, para olhar para tudo isso. Então, contudo, né, agora na pandemia, é um movimento bem interessante. Muitos estudos dizem, né, que muitas pessoas, o índice de procura por terapia aumentou muito. É claro que as pessoas já estavam muito assustadas com a incerteza, a vulnerabilidade, com o futuro, e isso levou pessoas a procurarem terapia como esse processo maior de prevenção. E nem todo mundo precisa de medicação, possivelmente nesses casos. Então, foi feito também um outro estudo bem recente que eu acho interessante dividir aqui para vocês. É um estudo agora mesmo acho que início março ou junho desse ano, de 2021, falando sobre a terapia online. Foi feito um estudo, onde esse estudo foi num grupo na Europa, onde eles avaliaram com crianças e adolescentes com toque. E esse estudo, ele comprovou, claro que assim, é um estudo muito recente, né? E claro, vão sair outros estudos em cima disso também, avaliando inclusive esse estudo, dizendo que a terapia online, ela traz os mesmos benefícios que a terapia presencial, tá? E os mesmos benefícios que eu falo não é que ela seja igual, mas são os benefícios terapêuticos. Então, quando você vai para a terapia, você vai com um objetivo, e esse estudo ele comprovou que os seus objetivos conseguem ser alcançados tanto quanto no presencial. Então, eu acho que é um dado muito importante, bem quentinho aí, desse estudo para a gente entender o quanto a terapia tem se expandido e o quanto a gente pode ter muitos benefícios de prevenção a longo prazo, agora muito mais acessível por conta do online. E acessível às vezes não é necessariamente financeiramente, né? Mas tem algumas instituições que oferecem também esse serviço de forma gratuita. Então eu diria que assim, os benefícios com uma prevenção, se eu tivesse que te dar uma dica, né? Os benefícios como uma prevenção, ele pode sim ter ausência de medicação. E isso tudo vai ser avaliado com o teu terapeuta, e isso vai ser avaliado também com o teu psiquiatra. A primeira pergunta que eu comecei aqui, né, já pra gente caminhando aqui para encerrar, é se todo mundo precisa de terapia. E eu disse que não, né? E exatamente, nem todo mundo precisa de terapia, até porque algumas pessoas nem sabem o que estão acontecendo consigo mesmas. E às vezes elas nem sabem que elas não precisam passar por tudo aquilo sozinha. Então, talvez muito mais uma falta de informação, e a gente tem uma tendência muito de vamos lá, eu preciso dar conta sozinho. E quando a gente vê o copo transbordou e não era bem isso, né? Então, nem todo mundo precisa de terapia, mas eu diria que todo mundo tem o direito
de se conhecer, ou deveria ter o direito de se autoconhecer pelo menos uma vez na vida. E é isso que a gente vem promover aqui, esse autoconhecimento, essa prevenção, os benefícios que essa prevenção pode te trazer num processo um pouco menos dolorido do que seria numa crise, mas um processo também muito profundo de autoconhecimento, de você olhar para você mesmo e você se sentir confortável com o que você está vendo. E eu deixaria uma pergunta aqui, talvez para finalizar esse vídeo, agradecendo você que ficou aqui até o final me ouvindo. Se a sua vida fosse um filme, será que hoje você gostaria de estar vendo esse filme da sua história? Essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. Mais uma vez agradecer pelo convite e eu espero que você consiga olhar para esse filme da sua história com mais carinho, com mais atenção e com mais cuidado. Muito obrigada e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.